Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esta manhã linda e pela presença de cada um e pelo louvor. Não podemos ficar sem o louvor. Ele nos aproxima de Deus de tal maneira que nos capacita realmente a adorá-lo, a dar a Ele aquilo que lhe é devido. E a gente faz de coração, porque o louvor toca lá no nosso íntimo. É muito bom. Eu quero também saudar os nossos participantes pela internet. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. A gente terminou um mês de muita vergonha. E for escolher justo o mês de junho, o mês que eu nasci. Então devia ser uma coisa mais séria, mas inventaram esse modismo que tem sido realmente uma vergonha e tem se alastrado mundo afora. E o pior de tudo é que tem sido recebido por todos, ou que fazem parte, desse movimento, como uma coisa normal. E é sobre isso que eu gostaria de falar à igreja mais uma vez, porque nós já falamos deste assunto, não propriamente disso que aconteceu até o final de junho. Então eu quero pedir à igreja que se levante, e nós vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, a segunda parte do versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, a segunda parte do versículo 12, que diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nada mais importante nesses dias que estamos vivendo, aliás, sempre foi, mas a palavra adverte que haveria um tempo em que se multiplicaria de tal forma a iniquidade que muitos perderiam o amor, deixariam de lado o amor e seguiriam as suas próprias vontades, os próprios desejos, aquilo que mais os fascinava. Assim diz a palavra: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu lembro, quando eu era pequeno,
a minha irmã mais velha, Iraci, ela vivia chamando a nossa atenção, porque num determinado lugar, bem escondido, morava um gay. Naquele tempo não era gay, perdoe, era viado, bicha. E ela vivia tentando nos segurar. Vocês não vão para aquele canto lá. O Valmei nem tanto, mas eu e o Walter, sim. Por falar no Walter, hoje é o dia do aniversário dele. Está completando 83 anos. E é um exemplo para a gente. Da forma negativa. Já fazem muitos anos, que ele abandonou os caminhos do Senhor. Venceu na sua carreira. Mas até hoje não encontrou o caminho de volta. Até hoje ele vive por conta e risco de si mesmo. Mas eu tenho orado por ele, para que o Senhor quebrante o coração dele. E eu falava que a minha irmã procurava cercear os nossos movimentos, porque lá bem escondido tinha uma pessoa duvidosa. Agora, o que a gente viu neste mês de junho foi realmente uma pouca vergonha. E o pior, como já falamos, essas pessoas, elas se acham certinhas, se acham no direito de fazer o que eles acham que deve fazer, e eles são realmente teimosos, eles são, assim, muito arrogantes no seu posicionamento. Eles deixam de lado a palavra do Senhor, recriminam a palavra do Senhor, fazem deboche da palavra do Senhor, zombam e ficam por aí se achando no direito de fazer o que bem quiserem fazer, à vista de quem quer que seja, e não se intimidam e não se envergonham, se acham certos. Muito bem, isso tem um nome que eu descobri esses dias passados. Chama-se desconstrução. Isso significa, isso é uma arte do diabo. Isso é uma arte do diabo. Ele vai tirando do coração da pessoa o amor a Deus. Ele vai tirando do coração da pessoa o respeito a Deus, a reverência que se deve a Deus. E ele vai incutindo no coração destas pessoas que o certo não é aquilo que Deus tem falado desde o princípio dos tempos, mas agora os tempos são outros. E agora o que vale é o direito de cada um. Isso chama-se desconstrução, porque está tirando da vida das pessoas o respeito às coisas de Deus e colocando no lugar as coisas inerentes ao diabo. E é por isso que eles andam pela rua todo à vontade e se propagam como os donos da verdade. Esse é o movimento.
Agora tem a parte pior. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos firmados no Senhor. Precisamos, mais do que nunca, estarmos firmados no Senhor. Porque isso é obra do diabo. E nós, pela nossa própria força, não conseguiremos superar isso. Então há necessidade de uma convicção. Convicção. Assim como o apóstolo Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. E nada nem ninguém vai me abalar, nada nem ninguém vai me tirar do meu propósito, do caminho que o Senhor me pôs. E se você não lutar por esse sentimento, você corre o risco de ser engolido pelas tramas do inimigo. Há um texto na palavra que, a respeito lá de Sodoma e Gomorra. E o texto diz mais ou menos assim: os habitantes daquela cidade, eu estou falando agora, não é exatamente como a palavra, mas diz exatamente assim: de todos os bairros, homens, velhos, adultos, jovens, crianças. Pode ler depois lá a respeito da vida do Ló, que está falando isso aí. Eram velhos, homens, jovens e crianças que praticavam aquele mesmo absurdo de quererem até se aproveitar dos anjos que tinham entrado na casa de Ló. Ou seja, isso não é uma coisa que aconteceu agora. Desde o início dos tempos, Satanás tem imposto esta regra ao homem que abandonou o caminho de Deus, para que ele viva de uma forma errada, desrespeitando o corpo que Deus deu ao homem, se trocando as bolas e fazendo coisas erradas. E a palavra diz que eram velhos, jovens, crianças que participavam dessas coisas. Quando o diabo domina a pessoa não tem como se livrar dele. Ele faz da pessoa o que ele quiser. Ele induz a pessoa a fazer o que ele quer, sempre no sentido de desonrar as coisas de Deus, de desonrar a palavra de Deus. Então, esse aspecto a gente tem que se preparar. Por quê? Naquele tempo, eram situações restritas a alguns lugares. O que acontecia aqui, nem todos sabiam nesse outro canto. Mas hoje é mundial. E esse movimento que aconteceu aqui, no nosso país, aconteceu no mundo inteiro. E está se alastrando de uma forma terrível. O que eles fazem não é problema nosso. O nosso problema é estarmos fortalecidos no Senhor, para que a gente não caia nisso. Então, a gente vai ver alguns aspectos de coisas que precisamos. Aqui também, em 2 Timóteo, no capítulo 4, 18,
o Paulo falou assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Essa é a promessa que nós temos da palavra para a nossa vida, para a nossa caminhada. Mas esse aspecto é muito importante a gente frisar, que nós precisamos alcançar isso. Nós precisamos participar desse processo que Deus tem preparado para que a gente alcance esta libertação de Deus a todo momento, para que a gente seja guardado, para que a gente não caia nas ciladas do diabo. Então, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação e prudência. Deus providenciou para nós uma condição que nos dá realmente poder para nos livrarmos dessas situações. Está tudo diante de cada um de nós. O Senhor tem propagado a sua palavra neste lugar. O Senhor tem ensinado muito da sua palavra neste lugar. Mas é preciso que ela não entre por aqui, saia por aqui, sem ter causado nenhum tipo de aproveitamento na vida de cada um de nós. É preciso que seja recebida a palavra do Senhor com respeito. É preciso que seja recebida a palavra do Senhor com assim, uma atitude correta, para que ela faça o efeito necessário na vida de cada um de nós, para que a gente tenha convencimento. Porque eu já falei várias vezes aqui, porque muitas vezes dá a impressão que a pessoa vem, adentra essa porta, coloca a roupagem de cristão e participa do trabalho da igreja, participa do louvor, participa de tudo que é feito, e quando ele desce as escadas e vai chegando ali no fim, ele já vai tirando a roupagem de cristão e vai colocando a sua roupagem natural de homem deste mundo e vive o restante da semana de uma forma errada. A minha boca seca muito. E já vai de novo voltar àquela situação de mundo. Tem muito crente que faz assim. Tem muito crente que não abre mão das suas vontades, não abre mão das suas razões, não abre mão daquilo que acha certo, não abre mão daquilo que ele considera como uma necessidade para a sua vida. E ele se afasta de Deus. Quando está aqui, ele é uma pessoa. Quando sai para fora, ele se torna diferente. Isso é verdade, eu não estou falando uma mentira. Eu próprio fiz muito isso. E eu lamento ter feito tudo isso um dia na minha vida. Mas eu sei que é assim, principalmente na vida dos jovens. E era onde eu queria chegar. A vida dos nossos jovens precisa ser guardada. A vida dos nossos jovens precisa ser cuidada. O pai deve se esmerar nesse problema, nessa atitude, para que essas coisas que estão aí fora não acabem entrando no coração
das nossas crianças. Talvez não entre mais no coração de alguns de nós, já mais velhos, mas os nossos jovens estão totalmente sujeitos a isso. E se não houver essa convicção, esse comportamento correto do verdadeiro cristão na vida de cada um de nós, nós corremos sim o risco de vermos alguma coisa desagradável na nossa casa. Esse alerta eu senti muito forte. Ainda ontem, lá perto de casa, era um rapaz, aparência de bem novo, mas com trejeitos tão desagradáveis que, quer dizer, é uma coisa que está realmente dominando a situação do pessoal. E se a gente não ter esse cuidado, a gente vai realmente poder ter dificuldades mais para frente. As nossas crianças, os pais devem tomar muito cuidado, ter muito zelo, instruir, ver o que é que estão fazendo nos celulares da vida, porque há muitas coisas erradas sendo colocadas na mente das crianças a título de que isso seja uma coisa boa, normal. É um alerta que os pais devem ter com os seus filhos, não permitir que caminhem de qualquer maneira, não. É um tempo muito sério que nós estamos começando a enfrentar. E o nosso posicionamento ele tem que ser realmente bastante ponderado nesse assunto. Não podemos vacilar, não. Em Josué, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu estou colocando uma série de promessas do Senhor diante dos irmãos, que é para incentivar mesmo, que é para que a gente não se sinta assim, desamparado no meio de tantos abusos. Se nós mantermos o nosso foco no Senhor, se nós mantermos firmes o foco no Senhor, aquilo que é importante para nós tirarmos do Senhor, nós colocarmos ali em direção a Ele sempre, a gente vai ter condições de passar por estas situações. A gente vai ter condições de vencer, mas é necessário que haja de nós um posicionamento como o Senhor exigiu de Josué. Não fique quietinho, sentado, sem fazer nada, achando que Deus vai cuidar, achando que Deus vai fazer, que Deus vai livrar. Deus pede que nós tomemos uma atitude correta a cada dia, para que a gente não fique vulnerável. O nosso dia a dia, o nosso espírito, a nossa alma tem que ser fortalecida a cada dia, para que quando vier sobre nós as tempestades impostas pelo inimigo, a gente saiba vencê-las, a gente saiba se separar delas. A gente não pode ser um crente de senta e levanta e vai embora e não toma atitude nenhuma. Nós temos que tomar a atitude para com Deus. Nós temos que buscar moldar a nossa vida segundo os padrões de Deus, sempre. Um momento que a gente descuide, a gente faz bobagem.
Aconteceu comigo ontem. Um momento que a gente descuida, a gente faz bobagem. Se não há uma tomada de posição, se não há uma atitude correta depois daquilo, aquilo pode se tornar um peso na nossa vida. Então, é dever de cada um, tomar conhecimento da palavra e buscar aplicá-la na sua vida a todo momento. É uma delícia. A gente vem, senta e vê o pessoal do louvor, canta cânticos maravilhosos, de uma maneira maravilhosa. Depois vem o pastor e prega uma palavra boa, cheia do Espírito, cheia de instruções. Mas quando a gente vai embora, a gente esquece de tudo. E a gente, quando esquece de tudo, a gente se torna vulnerável. A gente precisa tomar as atitudes corretas. É o que o Senhor pediu para Josué. Esforça-te, faça a tua parte. Faça a tua parte. Cumpra aquilo que Deus tem colocado diante de vocês. Não abra mão daquilo que Deus tem dado para vocês, como uma dádiva preciosa. A palavra descreve como um rico tesouro. E nós recebemos esse rico tesouro e o encostamos, deixamos de lado, para viver a nossa pobreza. Nos acharmos perseguidos por tantas coisas. Faz parte da nossa vida cristã a gente se policiar. Faz parte da nossa vida cristã a gente se autoavaliar, analisar, para ver como é que está sendo o meu comportamento, como é que eu estou me saindo diante de Deus e da sua vontade. Não pense que no final das contas, Deus vai esquecer de tudo e vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai falar, entra, entra, entra. Não, a palavra diz o contrário. Muitos virão e me dirão, Senhor, em teu nome fizemos assim, assado, cozido. Mas eu lhes direi abertamente, não vos conheço, afasta-te de mim. Essas pessoas que fizeram aquelas coisas eram pastores, eram profetas, eram servos de Deus, mas que caminharam de qualquer maneira, caminharam sem ter aquela consideração para com Deus. Nós não podemos fazer assim. É preciso mudança. Porque se nós não tivermos a atitude correta, a nossa força não é suficiente para vencer. A gente cuidadosamente das nossas coisas, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa casa, mas deixa de lado os princípios de Deus. Para cuidar das nossas coisas, a gente se afasta muitas vezes da vontade de Deus. É preciso tomar um posicionamento correto. Isso faz parte do esforça-te que o Senhor falou para Josué. Faça a tua parte. Se você não se dedicar, se você não abrir a palavra de Deus para lê-la, pelo menos uma vez por dia, meditar naquele versículo, ver se aquele versículo está agindo na tua vida, não vai ter muito proveito. É preciso realmente que a gente se esforce. Deus está pronto para nos ajudar, para fazer tudo o que nós precisarmos. Deus está pronto. Por isso eu li algumas promessas. Tudo o que nós precisarmos, tudo aquilo que passar além da nossa força, da nossa capacidade, as mãos de Deus virão sobre nós para suprir
Mas é preciso que a gente busque, sim, ter um zelo pelas coisas de Deus na nossa vida. A gente tem que cuidar das coisas de Deus na nossa vida. Tem que velar pela palavra. Tem que velar pela igreja. Tem que valorizar essas coisas na nossa vida. Nós temos que ter a igreja como um porto na nossa vida, aonde a gente pare, aonde a gente encontre, aquele necessário para nós. Quando o navio para no porto, eles vão lá e abastecem, coloca água, coloca combustível, coloca tudo, alimento, tudo. A igreja é para nós isso. É aqui que nós vamos nos alimentar. É aqui que nós vamos ver o povo de Deus. É aqui que a gente vai se sentir realmente como o povo de Deus. Porque aqui nós nos amamos. Nós nos achamos importantes. Nós precisamos valorizar isso. Lutar por isso. Não é mais tempo de vir à igreja só quando dá. Não é tempo de vir à igreja só quando dá. A gente precisa se esforçar um pouquinho. A gente tem que ter a igreja de uma maneira diferente. Nós temos que lutar para estar aqui. Que não seja qualquer tipo de problema que nos afaste daqui. Nada vai justificar a nossa ausência daqui diante de Deus. Nada. E vocês tenham em mente o seguinte: é aqui que Deus nos fala. É aqui que Deus nos dá as suas instruções. É aqui que Ele nos exorta. É aqui que Ele nos anima. Esta é a igreja que nós devemos ter no coração, ter esse sentimento, esta convicção. Eu não estou vindo na igreja só para agradar o pastor, ou para agradar o meu pai, como eu fazia. A gente tem que vir à igreja por amor a Deus e por convencimento de que é aqui que Deus vai nos falar, é aqui que Ele vai tirar as nossas dúvidas. Mas qualquer coisinha tem tirado as pessoas da igreja. Falta-se muito. Falta-se muito. Porque não tem tido esse convencimento. Não tem tido convencimento de que aqui é bom. E lá fora o Senhor não vai nos ensinar. É aqui, diz a palavra que é aqui. Ajunta-me este povo e eu lhes falarei, diz o Senhor. Isso foi lá no tempo de Moisés. Mas até hoje é assim. Ajunta-me este povo e ali eu lhe falarei e lhe mostrarei a minha vontade. Então nós não podemos menosprezar a igreja. Ah, só vou na igreja se não estiver chovendo. Ah, só vou na igreja e tanta coisa. Qualquer motivo é motivo para faltar da igreja. Se você tiver a igreja como alguma coisa importante na tua vida, você vai buscar não faltar. Você vai querer estar ali junto dela.
Se a igreja for realmente importante para você, você não vai faltar. De qualquer maneira, há que ter um motivo muito justo. E não diante de mim, nem do pastor Ricardo, nem do Gu. Diante de Deus. Isso é o que nós temos que fazer, que Deus espera que a gente faça. Porque nós precisamos ser fortalecidos. Porque se não estivermos fortes no Senhor, poderemos cair nas esparrelas do diabo. Não podemos correr esse risco. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele vai te guardar até o fim. Ainda que passemos por essas lutas todas, que estão já anunciadas pela palavra de há muito tempo. Eu nunca orei para que o Senhor não permitisse que o nosso governo estivesse aí. E eu nunca orei para pedir a Deus que não permita que essas coisas aconteçam agora. Eu nunca orei nesse sentido. Mas eu orei, Senhor, fortalece a minha vida, fortalece a tua igreja, fortalece cada uma das tuas igrejas, para que não caiamos quando essas coisas estiverem diante de nós. Se você não estiver fortalecido, quando começar, você vira casaca. Você não vai querer saber de sofrimento. Você não vai querer saber de prisão, de coisas ruins que possam acontecer, ou até a morte. Você não vai querer saber. Mas todos os apóstolos, por exemplo, eles se regozijavam quando eles eram achados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Eles tinham convicção. Está certo que eles tinham vivido com o próprio Senhor Jesus. Mas nós temos vivido com o próprio Senhor Jesus dia e noite na nossa vida. Ou alguém duvida disso? Nós não podemos achar que os nossos irmãos do passado foram mais bem-aventurados do que nós. Não. Nós temos o Senhor do nosso lado, dia e noite. Me lembro de uma vez, quando Maria Antônia morava lá no Rio, num determinado fim de semana, a Náia foi para lá com as crianças, na época ainda eram meio crianças, e eu fiquei em casa. Naquele tempo eu não tinha problema, mas eu acho que eu ia trabalhar naquele final de semana. Mas quando eles estavam orando lá no Rio, o Senhor deu uma visão para Fernanda. E eu estava dormindo na minha cama. E a Fernanda viu um anjo sentado. Você lembra disso? Mas eu lembro, nunca vou me esquecer disso. O anjo estava sentado, tem uma poltroninha no nosso quarto. Estava ali velando o meu sono. Dia e noite, sem nenhuma exceção, o Senhor está do nosso lado. Às vezes não nos apercebemos.
Nem sempre a gente sente isso. Eu não vi o anjo, mas eu glorifiquei ao Senhor. Porque ali, nada nem ninguém poderia me tocar. Porque o anjo de Deus estava ali assentado. Às vezes não o sentimos, mas ele é uma realidade em nós. Mesmo quando nós somos infiéis, diz a palavra que o Senhor permanece fiel. Ele não pode mudar-se a si mesmo, diz a palavra. Então nós temos tudo para vencermos, para não voltarmos atrás. Voltar atrás é uma coisa que desagrada a Deus, diz a palavra. Aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer neles. Aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer neles. Aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer neles, diz o Senhor. Você não pode correr esse risco. Você não pode correr esse risco de repente se ver alijado de Deus. Se Deus não tiver prazer na minha vida, que vale eu viver? Não vale a pena. Não vale a pena. É uma postura que nós devemos considerar. Ficar rico deve ser bom. Mas diz o Senhor Jesus, de que vale ao homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? De que vale? De que vale? Não vale a pena. Não vale a pena. Zele pela sua vida espiritual. Zele por ela. Não abra mão. Deus colocou na mão de cada um de nós um presente preciosíssimo. Não o jogue fora. Não joga fora, não. Não joga fora. Um dia desse eu vi um anúncio de uma mulher que já tem 113 anos. Ela ainda está forte, pela foto. Talvez até pela saúde dela, que a foto demonstra, ela ainda vive alguns anos. Digamos que ela chegue nos 120 anos, um recorde. Agora você pesa esses 120 anos diante da eternidade. Pozinho de traque. Ainda não dá para medir a diferença. 120 anos não é nada. Nada. A eternidade vai pesar, porque é a eternidade. Se você perder o presente que Deus colocou na tua mão, a tua eternidade, ela vai ser muito difícil. Muito difícil. Agora, se você manter o presente na mão e no coração, a tua eternidade vai ser de glória. Glória. Muito excelente. Gozo, paz, alegria, abundância, tudo. Vale a pena você ter esta convicção. Vale a pena você lutar.
Vale a pena você deixar de lado todas as tuas coisas para alcançar essas maravilhas de Deus. Então, é importante você ter a convicção de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe realmente em quem você tem crido? Você sabe que Ele é poderoso? Nós cantamos aqui que Ele é muito amoroso. Ele é o Rei. Ele é o Senhor de todo o universo. E nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para agradar a esse Rei. Temos que nos desfazer das nossas razões, das nossas vontades, tudo. Para aprender de Deus. É aqui que Ele te ensina. Nunca se esqueça disso, está escrito na palavra. Só como eu não anotei, eu não vou saber dizer para vocês. Mas foi uma palavra de Deus para Moisés. Ajunta-me esse povo, e eu lhes falarei. Lá na rua, se você estiver na sua casa sozinho, porque você está com problema, o mesmo que Deus falar aqui, Ele vai lá na tua casa para falar ao teu coração. Do contrário, não. Então, a escolha está aí. Tudo isso depende de fé. Se você não tiver fé, tudo que eu falei, tudo que eu li, tem sentido. Vou repetir. Tudo que eu falei, tudo que eu li, se você não tiver fé, não tem sentido para você. Você vai continuar achando que quando você tiver que trabalhar, você vai trabalhar. Quando você tiver que passear, você vai passear. Quando você tiver que fazer outra coisa, você vai fazer outra coisa. A igreja fica em segundo plano. A gente precisa discernir essa vontade de Deus para a nossa vida. Essa necessidade que nós temos de Deus através da sua casa. A fé é que vai mover a nossa vida nessa direção. O último texto está em Mateus 15, 28. Diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tudo desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Fé no poder de Deus. Fé no amor de Deus. Fé naquela convicção, né? É a fé que dá, aliás, aquela convicção de que você está no caminho certo. Uma vez, quando eu trabalhava, eu já falei isso aqui, eu demorei muito tempo para convencer um rapaz do amor do Senhor Jesus. Até que um dia ele aceitou. E estava indo muito bem. Mas de repente eu vi que ele voltava
Não olhava para mim mais. Ele procurava, ele se desviava, ele estava furtivo. E eu percebi aquilo. E daí um dia eu cheguei para ele e falei: ô Paulinho, está acontecendo alguma coisa? Você está meio esquisito. Falei assim com ele. Ele pensou um pouco e daí ele falou: sabe o que é? Eu estou achando que vocês são meio fanáticos. Falei: por que você está achando que nós somos meio fanáticos? Porque eu acho que não precisa ser tudo isso, não. Eu falei: como é que você acha que tem que ser? Não, porque Deus é Pai. E na hora H, Deus não vai permitir que seus filhos sejam lançados no inferno. Eu olhei bem para ele e falei: Paulinho, isso aí é uma teoria do diabo. Você está sendo enganado pelo diabo. Porque não é isso que a palavra diz. A palavra diz: aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crer será condenado. Para trazer ele de volta, deu muito mais trabalho do que na primeira vez. Mas graças a Deus ele veio, voltou para o Senhor. E quando eu me aposentei, poucos dias antes eu estava conversando com ele estava firme. Mas é um engano do diabo isso. Não pense você que o amor de Deus vai superar essa sua falha, vamos dizer assim. O amor de Deus, não. Enquanto você estiver em vida, o amor de Deus supera todos os seus problemas. A partir do momento que você fecha os olhos para essa vida, aí então é a justiça de Deus. Então não vai ter mais jeito. Então, veja bem, a gente começou com as algazarras das pessoas diferentes. E há necessidade mesmo que a gente tome cuidado, para que aquilo que esse pessoal anda pregando não entre no coração de nenhum de nós. Tome cuidado. Eu não estou falando uma coisa assim, sem sentido, é uma coisa real. E o nosso posicionamento vai valer muito nessa hora. E se você não tiver convicção do que você está fazendo aqui agora, também não vai fazer tanta diferença, não. Então, que vocês realmente entendam isso. Valorize a igreja do Senhor. Não trate a igreja em segundo plano. A primeira coisa mais importante que a gente faz na vida é aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A segunda coisa mais importante é manter esse relacionamento. E se a gente não tiver a igreja, a gente não é capaz de manter esse relacionamento. A gente vai estar sempre com coisas ruins na cabeça. Coisas que são condenadas por Deus desde o princípio. Elas estão fazendo desastre nas igrejas. Tipo, divórcio. Divórcio. Tem um pastor lá perto de casa que a mulher sumiu. Tem um outro pastor que a mãe do Lucas, Dona Marlene, pediu oração porque também ele
sumiu com outra mulher, tá infiltrando na igreja de uma maneira assim, tão grande, tão tremendamente terrível. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o fato de ser servo de Deus não o livra das tentações, pelo contrário, as tentações são mais fortes contra ele. Então, quanto mais ele tem que se fortalecer para não cair nessas ciladas. Eu sei que tem pessoas nessa situação, mas aconteceu nas épocas antes de conhecer o Senhor. Já falei isso. Então, não há problema nenhum. Mas quando a gente conhece o Senhor e cai nessa armadilha do diabo, então aí a coisa fica feia. Então, abole essas coisas da tua cabeça, do teu coração. Abole essas coisas que são mundanas, reconhecidamente mundanas, do teu coração. E viva para Deus. O que é que a palavra diz? É assim, é assim. Então é isso que eu quero para mim. E ponto final. Amém?